Depois de dirigir 9 horas em uma tempestade de neve para surpreender minha esposa em seu aniversário, entrei com um bolo e a ouvi dizer à irmã: "Deus, espero que ele bata. Eu poderia usar o seguro." A irmã dela respondeu: "Ou pelo menos alguns." Meses de silêncio. Eles riram. Deixei o bolo no balcão. Na manhã seguinte eu tinha ido embora. 3 semanas depois, ela se arrependeu de tudo o que disse. Eu e minha esposa Camila estamos casados há 7 anos. História clássica. Namoramos no ensino médio. Nos separamos para ir para a faculdade e nos reencontramos no casamento de um amigo em comum. E o resto é história. Ou assim eu pensei. As coisas não têm sido boas ultimamente. Camila tem estado distante. Começou há cerca de 6 meses, quando ela começou a sair mais com sua irmã, Bruna, e esse novo grupo de amigos que parecem dirigir carros que não podem pagar e tirar férias para as quais não têm dinheiro. Não estou julgando, apenas notando. Camila começou a fazer comentários sobre nossa casa ser do tamanho de uma entrada e perguntando quando eu iria melhorar em termos de carreira. Eu a coloquei em uma fase. Vivemos confortavelmente. Belo apartamento. De 3 quartos em um bom bairro. 2 carros decentes, férias anuais. Nada extravagante, mas estamos bem. Ou eu pensei que estávamos. Semana passada foi o aniversário de Camila. Aniversários de fevereiro são uma droga no centro-oeste. Sempre frio, geralmente com neve. Planos são cancelados. Então decidi fazer algo especial este ano. O aniversário dela caiu em uma terça-feira, mas ela mencionou que queria visitar a irmã naquele fim de semana, já que tinham planos de ir a um spa no sábado. Eu disse a ela que não poderia sair do trabalho e teria que ficar para trás. Isso era mentira. Eu realmente tinha combinado de folgar na sexta-feira. O plano era surpreendê-la, aparecendo na casa de Bruna na sexta-feira à noite com seu bolo favorito dessa padaria perto de nossa casa. Então levá-la para um jantar chique. Eu já tinha reservado. Eu até tinha feito uma mala com seu vestido e sapatos favoritos. Eu tinha tudo planejado. Os relatórios meteorológicos começaram a aparecer suspeitos na quinta-feira à noite. Aviso de tempestade de inverno de 6 a 10 centímetros em 3 estados, incluindo toda a rota que eu precisava dirigir. A maioria das pessoas teria cancelado. Eu não fiz, em parte, determinação teimosa, em parte não querer desperdiçar a reserva no restaurante que me levou 3 semanas para conseguir. Saí às 7 da manhã de sexta-feira. O que deveria ter sido uma viagem de 6 horas se transformou em um pesadelo de 9 horas, dirigindo com muita força na neve tão espessa que mal conseguia ver as luzes traseiras na minha frente. 3 acidentes na rodovia deixaram tudo lento. Tive que parar 2 vezes para tomar um café, só para ficar alerta. Mas fiquei pensando no rosto de Camila quando eu entrasse pela porta. Valeria a pena. Cheguei ao bairro de Bruna por volta das 16 horas. Tive que estacionar a um quarteirão de distância, porque os arados ainda não tinham passado. Peguei a caixa de bolo e caminhei pesadamente pela neve até os tornozelos. Meu jeans estava encharcado quando cheguei à porta da frente de Bruna. A porta estava destrancada. Eu podia ouvi-las na cozinha. Vozes e risadas. Eu estava prestes a gritar quando ouvi meu nome. Camila estava no meio de uma frase. Nada. Silêncio. De rádio, Bruna disse algo que não conseguia entender. Então, Camila novamente mais claro. Ele mandou uma mensagem mais cedo dizendo que estava preso no trabalho. Provavelmente ainda está lá. Com esse tempo, teriam mandado todo mundo para casa. Bruna respondeu. Bem, ele provavelmente está no sofá com seus fones de ouvido, jogando aquele jogo idiota de novo. Eu congelei na entrada. Este não era o revirar de olhos brincalhão de sempre sobre meus hábitos de jogo. Havia um verdadeiro desprezo em sua voz. Pelo menos ele não está aqui estragando sua semana de aniversário, Bruna disse. Eu quase intervim para me anunciar. Queria ter feito isso. Em vez disso, ouvi o que veio a seguir. Deus, você pode imaginar? Camila riu. Ele insistiria em vir jantar conosco esta noite e contaria as mesmas 3 histórias que ele sempre conta. Então, ficaria com aquele olhar triste de cachorrinho quando eu quisesse sair amanhã sem ele. Meu estômago revirou.
Eu fiquei lá, segurando esse bolo idiota que eu dirigi 9 horas em uma nevasca para entregar. Bem, pelo menos ele está seguro, fora do caminho, Bruna disse. As estradas estão um desastre. O marido da minha amiga ficou preso na rodovia por 3 horas. Houve uma pausa. Então Camila disse algo que nunca esquecerei. Deus, espero que ele bata, eu poderia usar o seguro. Devo ter feito barulho, porque as duas ficaram quietas. Pensei que tinha sido pego. Mas então Bruna respondeu. Ou pelo menos alguns meses de silêncio. Ambas riram. Risada de verdade, ao pensar em mim morto ou hospitalizado. Não me lembro de ter decidido conscientemente o que fazer a seguir. Apenas entrei na cozinha. Coloquei a caixa de bolo no balcão e voltei para fora. Seus rostos, nunca vi a cor sumir do rosto de alguém tão rápido na vida real. Camila chamou meu nome, mas eu continuei andando, de volta pela neve. De volta para o meu carro. Fiquei sentado lá por talvez 20 minutos, antes mesmo de conseguir colocar a chave na ignição. Meu telefone tocou. 17. Chamadas perdidas quando verifiquei. 30 mensagens. Eu não vi nada. Eu dirigi até o motel mais próximo. Custou-me R$ 80 por um quarto que cheirava a cigarro e desespero. Desliguei meu telefone. Fiquei olhando para o teto até o nascer do sol. Quando liguei meu telefone novamente, havia 63 mensagens e 39 chamadas perdidas. Eu não as li, apenas enviei uma mensagem para meu amigo Rafael. Algo aconteceu com Camila. Preciso de um lugar para ficar por alguns dias. Rafael, sendo o MVP que ele é, apenas respondeu. Portas destrancadas, cervejas na geladeira. Dirigi às 9 horas de volta para casa. Arrumei 3 malas de roupas e itens essenciais, enquanto Camila ainda estava na casa de Bruna. Peguei meus documentos importantes da nossa caixa à prova de fogo e fui para a casa de Rafael. Isso foi há 3 dias. Ainda não falei com Camila, mas não por falta de tentativa. Ela ligou de vários números, deixou mensagens de voz variando de chorosa a irritada e até apareceu no meu trabalho ontem. Eu não estava lá. Liguei dizendo que estava doente. Hoje fui ao banco e movi metade das nossas economias conjuntas para uma nova conta, apenas no meu nome. Congelei nossos cartões de crédito conjuntos, mudei todas as minhas senhas e disse ao meu chefe que precisava trabalhar remotamente por uma semana devido a uma emergência familiar. É tudo muito metódico, o que é estranho, porque por dentro sinto que estou em queda livre. O problema é que continuo repetindo essas palavras. Espero que ele bata. Eu poderia usar o seguro. Quem diz isso sobre alguém que deveria amar? E quem ri do próprio cônjuge sendo silenciado por meses? Pior ainda é perceber que provavelmente não foi a primeira vez que ela disse algo assim. Foi apenas a primeira vez que eu ouvi. Nossos amigos começaram a entrar em contato. Aparentemente, Camila está contando às pessoas que tivemos um mal-entendido e que estou exagerando. Um amigo em comum mandou uma mensagem dizendo: "O que quer que tenha acontecido, tenho certeza de que vocês podem resolver isso, sem nem mesmo perguntar a minha versão." Eu não contei a ninguém o que ouvi. Nem mesmo Rafael sabe a história completa, embora ele não tenha insistido. Ele apenas mantém a geladeira abastecida e me dá espaço. Ontem à noite, finalmente li algumas das mensagens de Camila. Elas seguem um padrão previsível. Confusão. Para onde você foi? Por que você foi embora? Defensividade. Foi só uma piada. Você não deveria ter ouvido isso. Raiva. Você está sendo infantil. Atenda seu maldito telefone. Manipulação. Estou preocupada. Com você. Por favor, me avise que você está bem. Ameaças. Se você não me ligar de volta, vou chamar a polícia para denunciar seu desaparecimento. Autopiedade. Não acredito que você fez isso comigo no fim de semana do meu aniversário. Nenhum pedido de desculpas genuíno. Nenhum reconhecimento de como o que ela disse foi ruim. Depois de ler isso, bloqueei o número dela. Não estou pronto para falar com ela. Talvez eu nunca esteja. Hoje me encontrei com um consultor financeiro chamado Sérgio, que um colega de trabalho recomendou. Passei 2 horas analisando nossas finanças. Descobri algumas coisas interessantes, como o fato de que Camila tem gasto 1.700 por mês em compras online só no último ano,
ou como ela tirou um cartão de crédito de uma loja que eu não conhecia, com um saldo de 3.000 pontos. Sérgio me ajudou a fazer um plano para desembaraçar nossas finanças da forma mais indolor possível. É tudo legal, nada obscuro, mas significa que Camila está prestes a ter um choque de realidade sobre seus hábitos de consumo. A conta conjunta que deixei intocada tem o suficiente para a hipoteca e serviços públicos deste mês. Depois disso, veremos. Não estou tentando deixá-la sem nada. Eu só preciso que ela entenda que há consequências. O mais louco é que eu ainda me pego pensando se estou exagerando, como se fosse só uma brincadeira. Mas então eu lembro do tom dela. A casualidade de me desejar morto. A risada depois. E eu sei que não estou. Rafael diz que eu deveria falar com ela, nem que seja para encerrar. Talvez ele esteja certo. Mas agora eu ainda estou processando. Ainda tentando descobrir quem é essa pessoa com quem me casei. Amanhã marca 4 dias de silêncio da minha parte. A irmã de Camila, Bruna, tentou ligar hoje. Eu não atendi. Então, nossa vizinha, Vilma, mandou uma mensagem dizendo: Camila estava na nossa casa chorando na porta da frente porque eu troquei o revestimento da porta da garagem. Parte de mim se sente mal. A maior parte de mim, não. O que me mantém acordado à noite não é nem o comentário sobre o seguro, é a risada. A maneira fácil como ambos encontraram humor no pensamento do meu sofrimento. Quem faz isso? E há quanto tempo ela se sente assim? Também estou pensando sobre a apólice de seguro de vida que fizemos há 3 anos. Não é uma quantia enorme, 250 mil, mas o suficiente para fazer alguém torcer para que eu sofra um acidente, eu acho. Ligarei para a seguradora amanhã para ver se posso mudar o beneficiário. Rafael tem um amigo que é advogado de divórcio. Vou encontrá-lo para um café amanhã. Não tenho certeza se é para onde isso vai, mas preciso saber minhas opções. Para quem está se perguntando o que vou fazer a seguir, ainda não sei. Parte de mim quer simplesmente desaparecer completamente, mudar meu número, mudar para um estado diferente, começar de novo. Mas isso parece fugir. Outra parte quer confronto. Quer ver o rosto dela quando eu repetir suas palavras de volta para ela. Quer que ela sinta 1/10 da dor que estou sentindo. Mas principalmente, eu só quero que o sentimento de vazio no meu peito vá embora. Eu quero parar de ver o rosto dela quando fecho os olhos. Eu quero parar de ouvir essas palavras e essa risada se repetindo na minha cabeça. Por enquanto, estou vivendo um dia de cada vez. Mantendo minha cabeça baixa, fazendo planos, e deixando que ela apenas imagine onde estou, o que sei e o que vou fazer. Ainda estou parado, respirando. Dizem que a raiva desaparece. É o que todo podcast de autoajuda que Rafael está ouvindo na cozinha afirma. De qualquer forma, a raiva diminui, e você fica com uma mente limpa para tomar uma decisão melhor. Ainda estou esperando por essa parte. Quarta-feira passada, no 4º dia de silêncio, acordei com um plano. Não um bom plano, não um plano saudável, mas um plano que parecia certo naquele momento. Esperei até 9h30 da manhã, quando sabia que Camila estaria no trabalho. Então fui para casa, nossa casa, com 3 malas vazias e a caminhonete de Rafael. A casa parecia exatamente a mesma de quando a deixei. A caneca de café ainda no balcão, a correspondência empilhada perto da porta. Mas parecia diferente, estrangeira, como entrar em um set de filmagem da minha vida em vez da coisa real. Comecei no quarto, arrumei todas as minhas roupas, exceto as que Camila tinha escolhido para mim. Deixei aquelas penduradas no armário, como casulos abandonados. Peguei o relógio da minha avó da cômoda, meus diários da estante, o disco rígido externo com todas as nossas fotos. Mesquinho, talvez, mas eu paguei pela maldita coisa. No escritório, desconectei meu equipamento de jogo. Deixei a mesa. Nós a compramos juntos, mas peguei a cadeira que eu comprei quando ela reclamou das rodas que rangiam no antigo. Encontrei nosso certificado de casamento no arquivo e peguei isso também. Não sei por quê, apenas me pareceu importante, por toda a casa. Eu sistematicamente me removi. Meus livros, meus discos, minhas ferramentas da garagem, a estranha escultura de metal que comprei naquela feira de arte e que ela odiou.
4 horas apagando metodicamente meus presentes. O que eu não peguei? Nada que compramos juntos. O sofá que escolhemos depois de 3 fins de semana de compras. A mesa da cozinha, onde comemos milhares de refeições. A cama, onde dormimos, brigamos, fizemos amor. Deixei todas as nossas fotos emolduradas exatamente onde estavam. Algo sobre ver meu rosto sorrindo para ela de cada parede, cada superfície parecia certo, um lembrete do que ela jogou fora. Antes de sair, fiz 3 coisas. Primeiro, abaixei o termostato para 16 graus. Camila sempre reclamava se estivesse abaixo de 21. Segundo, tirei a lâmpada da geladeira. Um pequeno inconveniente que levaria dias para ser notado, mas a irritaria toda vez que ela a abrisse à noite. Terceiro, mudei a senha do Wi-Fi para espero que ele trave e saí. Roteador desconectado. Pequenas coisas, coisas insignificantes, coisas que a fariam sentir minha ausência, de 100 pequenas maneiras, antes mesmo de processar a ausência maior. Enquanto eu trancava a porta atrás de mim, nossa vizinha Vilma estava pegando sua correspondência. Ela olhou para a caminhonete de Rafael cheia de minhas coisas, e depois para mim, sobrancelhas levantadas. Eu apenas dei de ombros e disse que estava levando algumas coisas para doar. Ela não acreditou em mim. Seus olhos disseram isso, mas ela assentiu e entrou. Polidez do Centro-Oeste. Não faça perguntas desconfortáveis. Cuide da sua vida. Normalmente, isso me irritaria, mas naquele dia, fiquei grato. De volta à casa de Rafael, empilhei tudo na garagem dele, exceto 2 malas de roupas e necessidades que vieram para dentro. Ele me ajudou a descarregar sem fazer perguntas. Apenas me entregou uma cerveja quando terminamos e disse: às vezes, a vida nos dá um chute nos dentes. Quinta-feira. Foi o dia das finanças. Encontrei-me com Sérgio novamente. Ele reuniu todas as informações da nossa conta e colocou tudo em uma planilha que fez meu estômago revirar. Acontece que Camila estava gastando muito mais do que eu imaginava. Não apenas o cartão de crédito da loja que mencionei antes, mas saques em dinheiro da nossa conta corrente conjunta. 300 aqui, 500 ali. Mais de 12 mil no ano passado, que ela não conseguiu contabilizar com recibos ou compras. Eu pude ver. Sérgio me ajudou a redigir uma carta solicitando formalmente a separação financeira. Não eram papéis de divórcio ainda não, mas uma declaração clara de que eu não seria mais responsável por quaisquer novas dívidas que ela contraísse. Foi entregue por correio em seu local de trabalho. Pequeno, talvez. Efetivo, definitivamente. Eu também cancelei nossas contas de streaming compartilhadas e serviços de assinatura. Mudei as senhas do nosso armazenamento em nuvem, onde guardávamos documentos importantes. Redirecionei todo o meu e-mail. Pequenos cortes sistemáticos em nossa vida interligada. Na sexta-feira de manhã, finalmente verifiquei minhas redes sociais. 17 mensagens no Facebook, 34 mensagens diretas no Instagram. Até meu Twitter adormecido tinha notificações. Pessoas. Verificando se eu estava bem. Pessoas perguntando o que aconteceu com Camila. Pessoas tomando partido sem saber a história completa. Eu postei exatamente uma coisa. Uma foto de um bolo de aniversário comido pela metade em um balcão da cozinha. Sem legenda, sem contexto, apenas o bolo. Dentro de 1 hora meu telefone explodiu. Amigos mandando mensagem para perguntar o que significava. Camila ligou 6 vezes em 20 minutos. Sua melhor amiga, Maria, enviou uma mensagem perguntando se eu estava bem, porque Camila estava realmente preocupada. Não respondi a nenhuma delas. Naquela tarde me encontrei com Emanuel do trabalho para explicar que precisava de um tempo pessoal. Ele foi surpreendentemente compreensivo. Apenas perguntou quanto tempo eu precisava e se eu ainda poderia lidar com o projeto Morelo remotamente. Eu disse sim ao projeto. 2 semanas pelo tempo. Ele não se intrometeu, apenas me deu um tapinha no ombro e disse: às vezes, espaço é a melhor maneira de obter clareza. O primeiro conselho decente que recebi desde que tudo isso começou. Sábado. Trouxe o primeiro confronto real. Eu estava no supermercado, olhando para pizzas congeladas e tentando lembrar qual marca Rafael preferia, quando alguém chamou meu nome.
Virei-me para encontrar Bruna parada lá, com a cesta de compras na mão, o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Ela começou com o habitual. Camila estava preocupada, doente. Todo mundo estava preocupado. Por que eu não falava com ela? Por que eu não voltava para casa? Quando eu não respondi, seu tom mudou. Disse que eu estava sendo infantil. Disse que era apenas uma brincadeira entre irmãs. Disse que eu estava exagerando e eu finalmente falei. Perguntei diretamente a ela se ela achava que desejar a morte do seu cônjuge para ganhar dinheiro com o seguro era uma piada normal entre irmãs. Perguntei se ela gostaria que o namorado a ouvisse dizer algo parecido. Perguntei se ela percebia que a piada era o ápice de meses de crescente desprezo de Camila. Ela não tinha respostas. Apenas gaguejou algo sobre mal-entendidos e contexto. Coloquei a pizza de volta na prateleira, deixei meu carrinho pela metade cheio no corredor e saí. Domingo foi tranquilo. Rafael recebeu alguns amigos para assistir ao jogo. Todos sabiam que algo estava acontecendo, mas ninguém perguntou. Apenas me entregaram cervejas e abriram espaço no sofá. Por 3 horas, eu quase me senti normal. Então, segunda-feira chegou e, com ela, a realidade. Minha licença temporária do trabalho começou. A casa que eu dividi com Camila por 5 anos estava meio vazia do outro lado da cidade. Meu telefone mostrava 15 chamadas perdidas dela durante a noite. Eu finalmente ouvi uma mensagem, de voz. Sua voz soava diferente, áspera e crua. Ela disse que não estava dormindo. Disse que a casa parecia errada sem mim. Disse que notou que mais e mais coisas minhas estavam faltando, e isso a estava assustando. Perguntou se eu voltaria, ou se eu estava dando um bolo em todo o nosso casamento, algo sobre sua terminologia, tratando nosso relacionamento como um par do Tinder, do qual você pode simplesmente desaparecer, endureceu algo em mim. Mandei uma mensagem para Rafael dizendo que ia dar uma volta. E acabei estacionando do lado de fora da nossa casa. Minha casa. A casa de Camila. Fiquei ali por quase 1 hora. O carro dela não estava lá. A luz da varanda estava acesa, embora fosse dia, como se ela tivesse esquecido de desligá-la. A lixeira de reciclagem, no meio-fio, estava transbordando de garrafas, de vinho. Eu não entrei. Apenas fiquei ali sentado pensando em quantas parcelas da casa eu ainda tinha que pagar. Pensando se eu deveria vender e dividir o dinheiro, ou tentar comprá-la. Imaginando como tínhamos passado de uma eternidade para uma contabilidade forense em 10 dias. Terça-feira trouxe outra surpresa financeira. Notificação da nossa empresa, de cartão de crédito sobre atividade em comum. Camila tinha ido às compras por mais de 2.000 em lojas de departamento e boutiques, terapia de compras ou sabotagem financeira deliberada. De qualquer forma, liguei e relatei o cartão roubado. Outra ponte queimada. Naquela noite, finalmente postei algo mais substancial online, não sobre Camila especificamente, apenas um status simples. Às vezes, a coisa mais difícil e a coisa certa são a mesma coisa. Vago o suficiente para significar qualquer coisa, específico o suficiente para aqueles que sabiam. Camila veria. Seus amigos veriam. A narrativa estava mudando, de Henrique tendo um colapso para algo sério que aconteceu. Na quarta-feira, marcou 2 semanas desde que ouvi essas palavras na cozinha de Bruna. 2 semanas de silêncio, da minha parte. 2 semanas de tentativas cada vez mais desesperadas de entrar em contato comigo da parte de Camila. Eu me encontrei com um advogado que Rafael recomendou. Um cara legal chamado Sérgio. Sim, o mesmo nome do meu consultor financeiro, o que ficou confuso rapidamente. Ele expôs minhas opções. O divórcio seria simples, já que não temos filhos, mas a casa e as finanças ainda seriam complicadas. Ele sugeriu uma separação formal primeiro, para dar a nós 2 tempo para resolver as coisas adequadamente. Eu concordei, e ele redigiu a papelada na hora. Disse que poderia entregá-la já na sexta-feira. A bola estava rolando agora, ganhando velocidade a cada dia de silêncio. Quinta-feira foi quando as coisas pioraram. Eu estava trabalhando remotamente na mesa de jantar de Rafael quando a campainha tocou. Rafael atendeu e voltou parecendo desconfortável. Camila está lá fora, ele disse, chorando, exigindo me ver.
Eu sentei lá, com o café congelado na metade do caminho para os meus lábios, enquanto Rafael perguntava sem jeito se ele deveria mandá-la embora ou deixá-la entrar. Nenhuma das opções parecia certa. Eu não estava pronto para vê-la. Não estava pronto para ouvir quaisquer desculpas que ela tivesse preparado, mas mandá-la embora parecia dar a ela uma prova de munição. Eu estava sendo irracional, então assenti, e Rafael a deixou entrar. Ela estava péssima, cabelo sujo, olhos vermelhos, vestindo o que parecia ser o mesmo suéter de dias atrás. Ela ficou parada na porta me encarando, como se não conseguisse acreditar que eu era real. Eu não fiquei de pé, não ofereci a ela um assento. Apenas esperei. Ela falou primeiro, perguntando se eu realmente estava mandando ela entregar os papéis de separação. Aparentemente, Sérgio ou sua assistente ligou para verificar nosso endereço, e ela pressionou até que revelassem sobre o que era a ligação. Tanto para o elemento surpresa, eu disse, sim, eu estava. Ela perguntou por que eu não falava com ela, porque não a deixava explicar. Sua voz continuava falhando, como se ela tivesse que forçar as palavras a saírem. Eu disse a ela que não havia nada para explicar. Eu ouvi o que ouvi. Ela disse que não era o que eu pensava, que estava estressada com o trabalho e as contas e que sua irmã sempre trazia à tona o pior dela, que ela não quis dizer isso literalmente. Era apenas humor negro depois de alguns copos de vinho. Perguntei se ela se lembrava exatamente do que tinha dito. Ela hesitou, e então afirmou que tinha dito. Eu queria que ele tivesse dormido no sofá por um tempo, e que eu tinha ouvido errado. Foi quando peguei meu telefone e toquei o áudio. Sim, eu tinha uma gravação. Não porque eu tinha planejado. Eu estava usando um aplicativo de memorando de voz para registrar ideias de presentes durante a viagem, tentando pensar no que mais dar a ela no aniversário dela, além do bolo. Nunca parei a gravação quando cheguei. Puro acidente, ou destino, ou como você quiser chamar. Suas palavras exatas em sua voz exata. Deus, eu espero que ele bata. Eu poderia usar o seguro. A resposta de Bruna. Ou pelo menos alguns meses de silêncio. A risada depois. A cor sumiu do rosto de Camila quando ela se ouviu. Ela tentou pegar meu telefone. Eu o afastei. Ela começou a chorar mais forte, dizendo que foi tirado do contexto, que não quis dizer isso, que nunca me machucaria. Eu só fiz uma pergunta a ela. Você teria me contado sobre essa conversa se eu não tivesse ouvido eu mesmo? O silêncio dela foi resposta suficiente. Rafael se escondeu quando ela chegou, mas agora voltou para a sala sugerindo sem jeito que talvez devêssemos continuar essa conversa em outro momento, quando as emoções não estivessem tão altas. Camila o ignorou, focada inteiramente em mim. Ela começou a listar todas as coisas que percebeu nas últimas 2 semanas, o quanto dependia de mim, como a casa parecia vazia sem mim, como ela não conseguia dormir sozinha em nossa cama, como nunca quis me machucar e passaria o resto da vida me compensando se eu voltasse para casa. Foi a performance de uma vida. Lágrimas, mãos trêmulas, voz embargada nos momentos certos. 2 semanas atrás, eu poderia ter ficado comovido, poderia ter acreditado nela, mas algo havia mudado em mim. Passei 14 dias pensando não apenas no que ela disse, mas por que ela disse isso? O desprezo que deve ter sido construído, a crueldade casual. A pessoa que conseguia rir do pensamento de mim morto não era a pessoa com quem eu pensava que tinha me casado. Então, eu disse a ela a verdade. Eu não sabia se poderia confiar nela novamente. Os papéis da separação não eram para puni-la. Eles eram para me proteger enquanto eu descobria se havia qualquer coisa que restasse para salvar. Ela não aceitou bem. Começou a dizer que eu estava jogando fora 7 anos por causa de um comentário estúpido, que todo mundo diz coisas que não quer dizer quando está desabafando, que eu estava sendo cruel ao desaparecer e ignorá-la. Eu apenas sentei lá, deixando suas palavras me invadirem sem penetrar. Quando ela finalmente perdeu o fôlego, eu disse a ela que os papéis de separação seriam entregues amanhã e que ela deveria lê-los cuidadosamente antes de decidir os próximos passos. Ela saiu soluçando, com o rímel escorrendo pelo rosto. Rafael voltou com 2 cervejas e disse que foi a coisa mais desconfortável que ele testemunhou
desde o divórcio de seus pais. Humor negro, mas eu apreciei a tentativa. Naquela noite eu não conseguia dormir. Continuei repetindo o rosto dela quando ouviu a gravação. O choque, o pânico, mas não percebi remorso genuíno, apenas o medo das consequências. Na sexta-feira, de manhã, os papéis foram entregues conforme prometido. Na sexta-feira à tarde, a irmã de Camila estava postando status vagos nas redes sociais sobre homens que exageram e destroem casamentos por mal-entendidos. Engraçado como a família cerra fileiras, mesmo quando sabe quem está errado. Mas algo inesperado aconteceu. Também, a melhor amiga de Camila, Maria, enviou apenas uma mensagem simples. Já ouvi toda a história, incluindo o que Camila realmente disse. Sinto muito que você esteja passando por isso. Ela disse que conhecia Camila desde a faculdade e já a tinha visto fazer comentários semelhantes sobre outras pessoas, que já tinha tentado falar com ela sobre isso antes, mas foi rejeitada. Foi a primeira mensagem de alguém no círculo de Camila que reconheceu a legitimidade da minha dor, em vez de tentar minimizar. Não respondi, mas ficou comigo. Talvez o comentário de Camila não tenha sido um lapso momentâneo, mas um vislumbre de seu verdadeiro caráter. Talvez eu estivesse ignorando ou escolhendo ignorar bandeiras vermelhas. Por anos. O fim de semana passou silenciosamente. Rafael tinha um encontro, então fiquei com a casa só para mim. Pedi pizza. Assisti a uma série de ficção científica que Camila sempre se recusou a assistir. E tentei não pensar no fato de que, em outra vida, outra linha do tempo, eu estaria em casa com minha esposa celebrando nossa tradição mensal de pizza e noite de filme. Domingo à noite, Camila mandou uma mensagem de texto com apenas 2 palavras. Sinto muito. Primeiro pedido de desculpas genuíno em 17 dias. Sem desculpas anexadas, sem exigências para conversar, apenas essas 2 palavras. Eu não respondi, mas pensei sobre isso por mais tempo do que deveria. Segunda-feira de manhã, dia 18 desta nova realidade. Acordei e encontrei Camila sentada em seu carro, do lado de fora da casa de Rafael, apenas sentada ali, observando a porta. Rafael a viu primeiro e a apontou pela janela da cozinha. Liguei para ela e perguntei o que estava fazendo. Ela disse que só precisava me ver para saber que eu estava realmente bem. Disse que não se aproximaria da casa ou faria uma cena. Só precisava de confirmação visual. Era preocupante e estranhamente tocante. Eu disse a ela para ir para casa, que isso não estava ajudando nenhum de nós. Ela perguntou se eu tinha lido sua mensagem. Eu disse que sim. Ela perguntou se eu acreditava que ela estava arrependida. Eu disse que não sabia. Então, ela fez a pergunta que eu estava temendo. Você está pedindo o divórcio? Eu disse a verdade. Eu ainda não tinha decidido. Ela ficou em seu carro por mais 1 hora antes de finalmente ir embora. Rafael sugeriu trocar as fechaduras da minha casa, só por precaução. Concordamos e passamos a tarde instalando novas fechaduras. Outra pequena ruptura de nossas vidas conectadas. Hoje marca 3 semanas desde aquela noite na casa de Bruna. 3 semanas de silêncio. Principalmente separação e triagem dos destroços do que eu pensava ser um casamento sólido. Não estou dormindo bem. Sinto falta de coisas estúpidas. O jeito que Camila sempre comprava o bom café, mesmo sendo mais caro. Como ela cantava mal no chuveiro todas as manhãs. Sua coleção ridícula de meias felpudas, que sempre acabavam no meu lado da cama. Mas eu não sinto falta do desprezo crescente que agora percebo que vinha se acumulando há meses. Não sinto falta de pisar em ovos em torno de seu humor. Não. Sinto falta das humilhações sutis que eu ignorei, achando que era apenas seu senso de humor. Os papéis da separação foram assinados e arquivados. O advogado diz que estamos oficialmente em um período de separação legal. 6 meses em que ainda estamos tecnicamente casados, mas vivendo separados, com finanças formalmente divididas. No final desses 6 meses, ou nos reconciliamos ou prosseguimos com o divórcio. 3 semanas atrás eu não teria hesitado em dizer que a reconciliação era impossível. Agora estou menos certo. Não porque eu a perdoei, mas porque desembaraçar um casamento de 7 anos
É complicado. Casas, contas bancárias, famílias e amigos, todos interligados de maneiras que só agora estou começando a entender. Enquanto reflito sobre isso, meu telefone acende com uma notificação. Outra mensagem de Camila. Podemos nos encontrar em um local neutro, só para conversar? Por favor, não sei o que vou dizer. Parte de mim quer ouvi-la. Parte de mim acha que isso é apenas prolongar o inevitável. A maior parte de mim está cansado de toda essa situação. Mas então, cheguei lá 15 minutos mais cedo, porque a ansiedade me faz ser pontual. Café Groundwork, no centro, às 14 de uma quinta-feira. Estava movimentado o suficiente para um barulho de fundo, mas não tão lotado a ponto de não sermos ouvidos. Escolhi uma mesa de canto, pedi um café preto que não queria e esperei. Camila chegou exatamente na hora, não 5 minutos atrasada, como normalmente faria. Cabelo arrumado, maquiagem leve, usando o suéter azul que eu dei a ela no último Natal. Todas escolhas estratégicas, tenho certeza. A primeira coisa que ela disse quando se sentou não foi olá. Foi: perdi 7 quilos desde que você foi embora. Apenas deixei esse fato de lado como se significasse alguma coisa. Estresse, perda de peso como moeda de relacionamento. Movimento clássico da Camila. Eu não reconheci. Apenas perguntei por que ela queria me encontrar. Ela tinha preparado notas manuscritas, de verdade, em um bloco de notas amarelo. A cena era tão inesperada que quase ri. Essa mulher que preferia morrer a fazer uma lista de compras tinha uma bala apontada para o que quer que essa conversa fosse. Seu primeiro ponto foi que ela estava arrependida, genuinamente arrependida, pelo que disse. Foi cruel e irrefletido, e ela não quis dizer isso. Ela estava estressada com o trabalho, irritada porque eu estava perdendo seu aniversário, fim de semana, ou assim ela pensou, e estava bebendo vinho com Bruna a tarde toda. As palavras simplesmente saíram. Eu perguntei por que ela riu depois. Ela se encolheu como se eu tivesse jogado água em seu rosto. Disse que era uma risada nervosa. Disse que Bruna sempre trazia à tona seu pior lado. Disse que era uma tentativa estúpida de parecer nervosa e legal na frente de sua irmã. Segundo ponto, ela estava tomando nosso relacionamento como garantido. Ela se acomodou na segurança que eu fornecia, na estabilidade. Parou de apreciar tudo o que eu fazia e começou a se concentrar no que eu não fazia. Terceiro ponto, as últimas 3 semanas foram um chamado para despertar. Ela percebeu o quanto dependia de mim, não apenas financeiramente, isso fazia parte, pelo menos ela foi honesta, mas emocionalmente. Disse que a casa estava muito quieta. Disse que começou a falar sozinha só para ouvir uma voz. Quarto ponto. Ela queria tentar terapia de casal. Já tinha encontrado alguém especializado em reconstruir a confiança após a traição. Tinha marcado uma consulta preliminar para a próxima semana. Eu não poderia, por favor, considerar isso? Durante tudo isso, eu apenas sentei lá, tomando meu agora frio café, observando seu rosto em busca de sinais da mulher que casualmente me desejou a morte. Era isso uma performance ou um remorso genuíno? Eu ainda não conseguia dizer. Quando ela terminou seus comentários preparados, largou o bloco de notas e olhou para mim diretamente pela primeira vez. Perguntou o que eu estava pensando. Eu disse a ela que estava pensando em universos paralelos, sobre como, em outra linha do tempo, eu nunca teria dirigido por aquela tempestade de neve. Nunca teria ouvido o que ela disse. Ainda estaria vivendo em ignorância feliz, dormindo ao lado de alguém que poderia rir do pensamento de mim morto. Ela começou a chorar. Não os soluços teatrais da sala de estar de Rafael, mas lágrimas silenciosas que ela continuava enxugando com um guardanapo, como se fossem um inconveniente. Eu expus meus termos. Não pontos de negociação, apenas fatos. A separação continuaria pelos 6 meses completos, conforme planejado. Eu não voltaria a morar juntos durante esse tempo. Eu não estava dizendo nunca para a reconciliação, mas eu também não estava dizendo sim para a terapia de casal ainda. Eu precisava de tempo. Ela assentiu durante tudo isso, como se cada palavra fosse um pequeno golpe que ela estava absorvendo. Quando terminei, ela só perguntou se eu a odiava. A parte mais estranha,
Eu não a odiava. Ainda não odiei. Há raiva, decepção, mágoa, mas não ódio. Eu disse isso a ela. Ela pareceu genuinamente surpresa. Disse que estava se dizendo que eu devia odiá-la para excluí-la tão completamente. Disse que era quase pior que eu não odiasse, porque significava que eu simplesmente não me importava mais o suficiente para sentir algo tão forte. Isso doeu, porque não era totalmente errado. A conversa acabou depois disso. Nós concordamos em nos comunicar por e-mail sobre questões práticas, como a casa e as contas. Ela continuaria pagando a casa, o nome dela também está lá. Eu continuaria pagando minha parte das contas. Nós reavaliaríamos no 3º mês da separação. Quando nos levantamos para ir embora, ela hesitou e perguntou se poderia me abraçar. Eu disse não. Ela assentiu, como se esperasse isso, juntou suas coisas e saiu. Fiquei sentado lá por mais meia hora, pensando em como era surreal ter uma conversa tão profissional com alguém que você viu chorar feio. Alguém que segurou sua cabeça quando você teve intoxicação alimentar. Alguém que conhecia todas as histórias estúpidas e embaraçosas da sua infância. 7 anos reduzidos a marcadores em um bloco de notas. A vida continuou seu novo padrão estranho depois disso. Estendi meu acordo de trabalho remoto até o final do mês. O quarto de hóspedes de Rafael tornou-se menos temporário quando comprei um colchão decente e pendurei alguns quadros. Estabeleci rotinas. Corrida matinal, trabalho, academia 3 vezes por semana, cozinhando o jantar com Rafael quando nossas agendas se alinhavam. A estratégia silenciosa continuou a pagar dividendos inesperados. Com um contato limitado de mim, Camila parecia estar fazendo uma reflexão real. A irmã dela, Bruna, me enviou uma mensagem surpreendentemente humilde uma semana depois do encontro no café. Disse que foi uma má influência para Camila por anos, encorajando-a a ser brutalmente honesta, lida como uma forma distorcida de vínculo fraternal. Disse que estava enojada consigo mesma por rir naquele dia. Não pediu perdão, só queria que eu soubesse que ela reconheceu seu papel na situação. Eu não respondi, mas tirei prints. Não para alavancar, apenas para me lembrar de que não. Era louco por me sentir traído. Enquanto isso, a pressão financeira estava batendo mais forte do que eu esperava. A amiga de Camila, Maria, entrou em contato novamente. Disse que Camila estava lutando para manter seu estilo de vida apenas com sua renda. Teve que cancelar sua assinatura mensal do spa. Estava procurando uma colega de quarto para ajudar com a casa, mas não queria realmente mudar ninguém porque ainda esperava que eu voltasse para casa. Notei a tática de manipulação. Usar uma amiga para me fazer sentir culpado, mas não mordi a isca. Agradeci a Maria pela atualização e disse que Camila era bem-vinda para entrar em contato com o meu advogado, se ela quisesse discutir arranjos financeiros. Por volta do dia 30, algo mudou na abordagem de Camila. Seus e-mails se tornaram menos emocionais e mais práticos. Ela começou a vender algumas de suas roupas e bolsas mais caras em aplicativos de revenda. Livrou-se de seu segundo carro, o conversível impraticável que insistiu em comprar no verão passado. Até mencionou em um e-mail que estava pensando em fazer aulas para aumentar seu potencial de ganho. Era como ver alguém crescer em câmera rápida. Estranhamente, eu me senti orgulhoso dela, mesmo quando permaneci determinado a não resgatá-la. Dia 35 trouxe uma reviravolta inesperada. Verifiquei a correspondência na minha caixa postal e encontrei um envelope grosso de Camila. Dentro havia uma carta escrita à mão, com 10 páginas frente e verso, e um pendrive. A carta era essencialmente uma linha do tempo do nosso relacionamento, da perspectiva dela. Cada momento importante, bom e ruim. A proposta no lago. Nossa primeira. Grande briga. O aborto espontâneo no 3º ano, sobre o qual nunca conversamos direito. A mudança gradual na forma como ela me via, de parceiro para provedor. Obstáculo. Foi brutalmente honesto de uma forma que nossas conversas reais nunca foram. O dia 40 trouxe outro desenvolvimento. Encontrei nossa vizinha Vilma na loja de ferragens. Ela mencionou que Camila estava organizando algum tipo de reunião semanal em casa. Não festas, reuniões. Disse que sempre havia 6 ou 7 carros na frente nas noites de quarta-feira.
A curiosidade levou a melhor sobre mim. Naquela quarta-feira, estacionei no quarteirão e observei. Por volta do dia 45, a dinâmica das mídias sociais mudou drasticamente. Bruna, que estava conspicuamente em silêncio sobre nossa situação online, postou um longo status sobre apoiar minha irmã em seu despertar e ajudá-la a reconhecer padrões destrutivos. Ela marcou Camila, que respondeu com um simples "Te amo, mas esta jornada é minha", para compartilhar quando eu estiver pronta. Isso chamou a atenção dos nossos amigos em comum. De repente, pessoas que estavam me dando espaço começaram a entrar em contato, perguntando o que estava acontecendo. O boato começou a circular. Alguém ouviu que Camila estava em reabilitação. Ela não estava. Outra pessoa ouviu que eu tinha limpado nossas contas e a deixado na miséria. Também é falso. Outro ainda afirmou que estávamos tendo problemas há anos e que a separação era mútua. Parcialmente verdade, acho. Mantive meu silêncio. Deixei que eles pensassem. O dia 50 marcou um momento significativo. Pela primeira vez desde que saí, voltei para casa enquanto Camila estava lá. Precisava pegar minhas roupas de inverno da garagem. A primavera de Minnesota é uma mentira, e tivemos 15 centímetros de neve durante a noite. Mandei uma mensagem para ela primeiro, para ter certeza de que estava tudo bem. Ela respondeu imediatamente dizendo: "É claro. Vou ficar em casa o dia todo, trabalhando em um projeto." Entrar na garagem parecia surreal. O gramado precisava ser aparado. Os canteiros de flores estavam abandonados. Pequenos sinais da minha ausência. Camila me encontrou na porta, mas não ficou por perto. Apenas disse para eu levar o tempo que precisasse, e foi para a cozinha, onde parecia estar pintando alguma coisa. A casa parecia diferente. Tinha um cheiro diferente também. Menos como o meu sabão em pó, mais como o difusor de óleo essencial que ela sempre quis usar, mas que eu achava muito forte. As fotos foram reorganizadas. Alguns móveis foram movidos, não drasticamente, mas o suficiente para notar. Na garagem, encontrei minhas coisas de inverno cuidadosamente embaladas e etiquetadas. Não foram jogadas juntas às pressas, mas organizadas com cuidado. Ela até incluiu coisas que eu tinha esquecido. Meu cachecol favorito, as luvas caras que minha mãe me deu 2 natais atrás. Enquanto eu colocava as caixas no carro, Camila saiu com uma caneca de café. Perguntou se eu queria ver no que ela estava trabalhando lá dentro. Nenhuma pressão, apenas uma oferta. A curiosidade venceu. A segui até a cozinha, onde ela montou um pequeno estúdio de arte. Ela estava pintando placas de madeira com citações inspiradoras. O tipo de coisa que costumava zombar das pessoas por comprarem na Target. Na verdade, parecia envergonhada quando explicou que era terapêutico e que estava vendendo algumas em um mercado de produtores locais. Conversamos por talvez 15 minutos. Coisas superficiais. O clima, o aniversário dos pais dela, o aquecedor de água que estava fazendo aquele barulho de batida de novo. Conversa normal entre duas pessoas que costumavam compartilhar tudo. Quando eu estava saindo, ela disse algo que ficou comigo. Disse que estava lendo sobre luto e percebeu que estava sofrendo com o nosso casamento, ao mesmo tempo em que esperava salvá-lo. E essas duas coisas continuavam se contradizendo em sua cabeça. Balancei a cabeça e disse que entendia, porque sentia a mesma contradição. Foi a troca mais honesta que tivemos em anos. O dia 60 trouxe clareza financeira. Reunião com Sérgio, o consultor financeiro, não o advogado. Ainda confuso, mas revelou que Camila estava cumprindo nosso acordo. Nenhuma nova dívida conjunta. Pagamentos regulares em seus cartões de crédito pessoais. Ela até pagou aquele cartão da loja que eu não conhecia. Sérgio sugeriu que talvez fosse hora de discutir acordos financeiros mais permanentes, dependendo de qual lado eu estava inclinado sobre a reconciliação. Percebi que não tinha pensado ativamente sobre essa escolha em semanas. Estava tão focado em manter limites que evitei a questão maior. Então fiz uma lista de prós e contras, como decidir qual carro comprar ou qual oferta de emprego aceitar. Exceto que era sobre tentar salvar um casamento de 7 anos ou ir embora, permanentemente. A lista não ajudou.
Algumas coisas não podem ser quantificadas. Dia 70. Rafael anunciou que estava saindo com alguém. Seriamente o suficiente para que eles estivessem discutindo morar juntos. Não imediatamente, mas dentro de alguns meses. Ele me garantiu que eu poderia ficar o tempo que quisesse, mas o subtexto estava claro. Hora de encontrar um arranjo mais permanente. Naquele fim de semana, visitei 3 apartamentos. Assinei um contrato de 6 meses no segundo. Um quarto, localização no centro da cidade, cozinha decente. Um novo começo. Disse a Camila por e-mail. Ela respondeu com uma única linha. Eu entendo, mas a porta aqui continua aberta. O dia da mudança chegou no dia 75. Rafael ajudou, junto com outros 2 amigos. 4 horas carregando caixas e móveis por 3 lances de escada, porque o elevador estava quebrado. Pedi pizza e cerveja depois. Batizei o lugar com um piquenique, improvisado na sala de estar, já que eu ainda não tinha comprado uma mesa de jantar. Naquela noite, sozinho no meu novo apartamento, finalmente abri a pasta de fotos no meu disco rígido externo. 7 anos de memórias, férias, momentos aleatórios de dias úteis, Camila rindo de algo fora da câmera, Camila dormindo, com a boca ligeiramente aberta. Camila nos primeiros dias, olhando para mim como se eu estivesse pendurado na lua. Eu não chorei. Apenas sentei lá sentindo o peso de tudo que construímos e tudo que perdemos. Dia 80 e-mail de Camila, perguntando se poderíamos nos encontrar novamente. Ela queria discutir o que aconteceria depois que nossa separação de 6 meses terminasse. Ainda faltavam 3 meses, mas ela queria estar preparada para qualquer resultado. Nos encontramos em uma cafeteria diferente, território mais neutro. Ela parecia bem, saudável. Tinha cortado o cabelo na altura dos ombros, usava maquiagem mínima e roupas simples, jeans, suéter, botas. A bolsa de grife chamativa substituída por uma bolsa de lona. A conversa foi direta. Ela perguntou se eu estava inclinado para a reconciliação ou o divórcio. Eu disse a ela, honestamente, que não tinha decidido. Perguntei o que ela queria. Ela disse que queria tentar de novo, mas apenas se eu pudesse eventualmente perdoá-la. Realmente perdoar. Não apenas dizer as palavras enquanto guardava ressentimento. Disse que havia mudado nas últimas 11 semanas. Ainda estava mudando e queria a chance de me mostrar essa pessoa, em vez de me contar sobre ela. Eu disse que acreditava que ela havia mudado. Disse que eu também havia mudado. Disse que não tinha certeza se nossos novos eus ainda eram compatíveis ou se tínhamos crescido em direções diferentes. Ela assentiu e disse que era justo. Então me entregou um envelope lacrado. Disse que continha os termos propostos por ela para reconciliação ou divórcio. Pediu que eu lesse quando estivesse pronto e que a avisasse do que pensava. Abri 3 dias depois. Dentro estava o documento mais maduro e razoável que eu poderia ter imaginado de alguém que luta por seu casamento enquanto se prepara para seu fim. Para a reconciliação. 6 meses de terapia de casal antes da coabitação. Total transparência financeira de ambos os lados, check-ins regulares sobre a satisfação no relacionamento, discussões anuais sobre o estado da união e metas e progresso. Para divórcio. Divisão justa de bens com base na contribuição, em vez de estritamente 50-50. Ela compraria minha parte da casa pelo valor de mercado, sem pensão alimentícia em nenhuma direção. Ruptura limpa, com envolvimento mínimo de advogado, se possível. Foi prático e lúcido, e completamente diferente da Camila, que desejou minha morte por dinheiro do seguro 3 meses antes. Enviei um e-mail para ela dizendo que ambos os conjuntos de termos pareciam razoáveis. Pedi tempo para tomar minha decisão. Ela respondeu com um simples, leve todo o tempo que precisar, dia 90 hoje. 3 meses desde que ouvi essas palavras na cozinha de Bruna. 3 meses de silêncio, separação, reflexão e crescimento. Tenho pensado em bolos. Aquele que deixei no balcão de Bruna, o aniversário que era para comemorar, o momento em que tudo mudou. Esta tarde, fui à mesma padaria, comprei o mesmo bolo, dirigi até meu novo apartamento e coloquei no meu novo balcão. Então tirei uma foto e enviei uma mensagem para Camila.
A primeira mensagem direta que enviei a ela em 90 dias. Ela ligou imediatamente. Deixei ir para o correio de voz. Então, cortei uma fatia de bolo, sentei no meu sofá de segunda mão e ouvi sua mensagem. Ela não implorou, não fez suposições. Apenas disse que entendia o simbolismo. Disse que aceitaria o que eu decidisse. Disse que estava orgulhosa de como eu havia lidado com tudo isso, com dignidade em vez de destruição. Disse que estava arrependida novamente. Não esperava perdão, mas ofereceu desculpas de qualquer maneira. Vou me encontrar com o advogado amanhã, não para pedir o divórcio ainda, mas para discutir os próximos passos de cada caminho, para entender como a reconciliação realmente seria depois de algo assim. Para saber exatamente o que estou escolhendo. Hoje à noite vou terminar este bolo sozinho, não por tristeza, mas porque algumas jornadas precisam ser percorridas sozinhas. Não sei se Camila e eu temos um futuro juntos. A ferida que ela infligiu foi profunda. A confiança que ela quebrou não será facilmente reconstruída. Mas eu sei que o que quer que eu decida será de um lugar de força, em vez de medo, de clareza, em vez de confusão. Aquelas palavras na mesa da cozinha de Bruna revelaram algo feio, mas talvez elas também tenham revelado algo necessário. Talvez precisássemos romper completamente para ver do que realmente fomos feitos. Ou talvez algumas coisas, uma vez quebradas, devam permanecer assim. De qualquer forma, estou em paz com o processo. O homem que deixou aquele bolo no balcão há 90 dias teria ateado fogo em si mesmo para manter Camila aquecida. O homem que está escrevendo isso agora conhece seu próprio valor. Atualizarei uma última vez depois de tomar minha decisão final. Mas, por enquanto, estou me despedindo. Obrigado por virem nessa jornada comigo, estranhos da internet. Seu conselho, apoio e sugestões ocasionais de vingança terrível têm sido uma forma estranha de terapia, ainda de pé, ainda respirando, mais forte do que antes. De Henrique. Agora me diz, se você estivesse no lugar do Henrique, como teria reagido ao ouvir essas palavras da sua esposa? E você acredita que a Camila realmente se arrependeu? Ou ela só tentou salvar as aparências depois que percebeu as consequências? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!